Oi, pessoal. O tema dessa semana é obesidade. Para essa discussão, eu trouxe como referências principais aqui um manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é recente, de 2019, e também várias informações tirei do Manual de Alimentação, que é de 2018. Começando por definição, é importante entender a obesidade como não apenas um excesso de peso, mas que esse excesso de peso seja às custas de gordura. O diagnóstico é simples, é objetivo por dados antropométricos. Aí, imaginam, então, um menino de 7 anos e um mês com um peso de 32 quilos. Aí a gente coloca na curva de peso e idade e o Z-score acima de mais 2. Essa classificação pela OMS é peso elevado para a idade. Será que só por essa classificação a gente já consegue fazer o diagnóstico? É o melhor parâmetro, né? Se for pensar, você tem a curva peso-idade em todas as idades, né? E aqui essa classificação não é o melhor parâmetro, porque ela não leva em conta a altura da criança. Se for uma criança com altura também acima do mais 2, esse peso está proporcional para aquela criança. Se a criança tiver uma altura menor, aí vai estar desproporcional, e é essa relação que a gente tem que entender. Então, a orientação é usar um parâmetro que leve em consideração essa associação. Até 5 anos, a gente tem a curva peso-estatura, e para todas as idades, o IMC, o Índice de Massa Corporal, que é o mais recomendado para fechar o diagnóstico. Aí a gente tem a curva até 5 anos, que estabelece, né, um canal de 1 até 2 de risco de sobrepeso, 2 a 3 sobrepeso e acima de 3 obesidade. Na maior de 5 anos até 19, eu gosto sempre de lembrar vocês que se a gente olhar aqui com 19 anos, é a classificação igual a do adulto, 25 a 30 sobrepeso, 30 a 35 obesidade, e acima de 35, obesidade grave, só para vocês saberem os canais, né? Para lembrar do diagnóstico. E aí, uma outra pergunta ainda: será que essa classificação conforme o IMC é só ela suficiente para o diagnóstico? Esse manual mais recente da SBP diz que não. Em teoria, não é suficiente, porque o IMC ele pode ser superestimado se for uma criança, imagina, já um atleta de alto rendimento, um adolescente de 12 anos, treina 4 horas por dia, e ele, se você jogar lá no IMC, ele vai dar ali entre mais 2, mais 3, mas, na verdade, o que ele tem é uma massa magra mais desenvolvida. Então, você teria que ver quanto desse peso é às custas de gordura corporal. E, ao mesmo tempo, pode ser que a criança tenha um IMC normal, mas ela tenha uma massa magra baixa devido à inatividade física. Então, o que é orientado aqui é fazer uma avaliação mais objetiva da composição corporal. E como que a gente consegue fazer isso na prática? Um método mais inacessível e que também não tem valores ainda de referência na pediatria é a bioimpedânciometria elétrica, que já te dá ali todos os valores, mas isso ainda é experimental na pediatria. Para adulto já é bem estabelecido e bem utilizado. Mas são outros dados antropométricos que a gente pode usar para definir melhor as circunferências e as pregas cutâneas, principalmente tricipital e subescapular. É de fácil realização também, precisa ter só um bom aparelho, não um adipômetro, e saber treinar a técnica para isolar mesmo a prega só, o tecido cutâneo, né? E aí fazer as medidas. Então, é basicamente ter o aparelho e ter treino. Aí, com esses dados, você pode ter uma curva para cada prega, mas a mais utilizada é a triceptal, e os percentis.
pela OMS, se tiver uma prega triceptal acima do percentil 90, isso caracteriza um excesso de adiposidade. Ou uma outra maneira, não só jogando na curva do valor da prega, é você estimar a composição de gordura corporal em percentual através de uma fórmula que pode levar em consideração a dobra triceptal e a de panturrilha, ou a triceptal e a subescapular. Aí você faz a fórmula e chega no percentual de gordura corporal, que o valor de referência aqui é até 25% para meninos e 30% para as meninas. Se der acima disso, é excesso de adiposidade. Outra maneira de estimar excesso de gordura, a medida da circunferência abdominal. Então, é uma ferramenta útil tanto para o diagnóstico, entra aqui como um dos critérios para fazer diagnóstico, como também para prognóstico, né? E porque ele tem até uma correlação melhor do que o IMC com comorbidades de risco aí de síndrome metabólica. Então, é útil para o diagnóstico e prognóstico. Para fazer a medida, é encontrar aqui o ponto médio entre a última costela fixa e a borda superior da crista ilíaca. Encontra o ponto médio e faz a medida da circunferência. Aí, como que a gente vai analisar? Existe uma curva a partir de 5 anos até 17, e você vai ver conforme a etnia, e menino ou menina, e vai jogar para ver se está acima do percentil 90. Estando acima, é considerado uma circunferência abdominal aumentada. Ou uma outra maneira de fazer, levando em conta também um outro dado antropométrico, porque essa medida aqui, não está levando em consideração a estatura, e aí isso pode variar, se está normal entre uma criança mais baixa ou mais alta. Então, levando em consideração a estatura, até um parâmetro melhor, divide a circunferência abdominal pela estatura e vai ser considerada adequada se estiver menor do que meio essa relação. Aí, então, só para a gente resumir e fechar, em termos práticos, até isso é um posicionamento aqui pelo UpToDate, só os dados antropométricos, peso e estatura e a sua relação, já são suficientes para fazer o diagnóstico. Até porque a gente não tem muito halterofilista nessa faixa etária pediátrica, né? E aí se você sabe que na prática você consegue visualmente ali definir que é um excesso de gordura, mas é bom vocês saberem desses outros recursos para a gente, IMC, medir a circunferência abdominal a partir dos 5 anos, não precisa medir toda a consulta, mas no momento de fazer o diagnóstico, sim, no momento de alguma piora clínica ao longo do segmento, é bom acompanhar periodicamente, não precisa ser toda a consulta, mas de tempos em tempos. A partir de 5 anos, e calcular a relação circunferência abdominal-estatura. E esses métodos complementares são reservados, em geral, para os especialistas, nutrólogos, endocrinologistas, nutricionistas, mas vocês sabem que aqui, se vocês quiserem utilizar para mais um dado objetivo aí de segmento, vocês já sabem como fazer. Aí, passando para a etiologia, que a gente sabe que é uma etiologia multifatorial, mas em última instância leva a balanço energético positivo. Quer dizer, a criança ingere mais caloria do que gasta, certo? E aí isso resulta em balanço energético positivo. E aí a classificação, uma classificação importante aqui da etiologia é se ela é exógena ou endógena. A exógena, ela é devida fundamentalmente a fatores externos socioambientais, é esse desequilíbrio entre ingestão e gasto calórico por hábitos, né? E a endógena leva em conta fundamentalmente aqui fatores neuroendócrinos, genéticos, metabólicos ou tumorais. Neuroendócrinos podendo envolver tireoide, gônadas, hipotálamo e hipófise. Em termos de prevalência, o que se tem aí, que 95% na infância e adolescência, é de obesidade exógena
e 5% apenas de endógena. Aí, mas a gente é importante saber quais são os sinais de alerta para a gente pensar em endógena, para fazer o diagnóstico. Aí a gente vai avaliar outra curva, a curva de altura e idade, que vai dar essa pista. Na obesidade exógena, qual que é o padrão em geral que a gente encontra? Uma criança que cresce ali acima do Z+2, né? Porque o que se sabe é que a obesidade exógena impulsiona o crescimento linear, tá? Por fatores endócrinos e insulinogênicos. Aí tem esse padrão de crescimento ali, são crianças altas para a idade. Não que isso queira dizer que vai lá na estatura final vão ser crianças mais altas, não. Ela vai para o canal genético e existe uma associação aí com puberdade precoce, e aí a estatura final é a do canal genético mesmo. O que vem como sinal de alerta para a gente pensar em obesidade endógena? A criança que é baixa estatura, com crescimento, velocidade de crescimento normal, ou ela tem uma velocidade de crescimento, evolui com obesidade e ao mesmo tempo começa a retificar o crescimento linear com baixa velocidade, ou é uma criança que cresce com velocidade normal abaixo do Z0, e isso é abaixo do canal genético que você calcula de altura-alvo aqui para a criança, né? Então, o alvo estaria aqui acima do zero e ela está crescendo abaixo do zero, isso é sinal de alerta. Isso, concomitante a atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, é mais um sinal de alerta. E aqui trago uma lista grande, né, com síndromes genéticas que envolvem a obesidade, não só a obesidade. A que a gente mais conhece, que muitos já devem ter visto lá no Instituto da Criança, é Prader-Willi. E aqui tem a descrição, se vocês forem olhar, dar uma olhada aqui na descrição das síndromes, muitas cursam com um déficit cognitivo e baixa estatura. Tá? Então, esses são os principais sinais de alerta. E algumas síndromes cursam no período inicial aí com hipotonia. Passando para a epidemiologia, o que a gente tem aqui são dados de crianças de 5 a 9 anos e aqui 10 a 19 anos, e a evolução delas desde a década de 70 até aqui 2009, o que a gente vê em todas as estatísticas aqui é uma tendência à diminuição de déficit de altura e de déficit de peso, né, de desnutrição, e uma tendência de virada aí para excesso de peso e obesidade. Então, esse é um fenômeno ao longo do tempo. E aqui a gente tem dados da ABESO, que é a Associação de Estudo sobre Obesidade, que é muito legal. Eles traçaram aqui um mapa da obesidade. Se você clicar em cada região do país, você tem um panorama de prevalência, né? O que ele traz aqui em adulto para a região sudeste, 50% de obesidade, de excesso de peso em adultos, e dividindo pela faixa etária que é até 5 anos, 33%, 38%, e 10 a 19, 22%. Então, é interessante para a gente ter esse dado. E o que o manual mais recente da SBP traz é que esse aumento de prevalência é mais relevante e mais elevado nas famílias de baixa renda. Um dado alarmante, né, é que essa prevalência de obesidade aumentou 10 vezes nas últimas 4 décadas. Isso é muita coisa. E uma estimativa de ter 11 milhões de crianças obesas em 2025. E aqui é um artigo do Lancet recente, também de 2017, que traz esse panorama mundial. Se vocês forem notar aqui, é um aumento de prevalência em todos os lugares do planeta. Aqui o mapa também, quanto mais alaranjado, aí maior a prevalência, mostrando aí mesmo o fenômeno. E aí, então, como enfrentar esse problema na prática clínica? Vamos partir agora vamos voltar aqui para o consultório. Fundamentalmente, o que a gente tem, se a gente sabe, né, 95% dos casos vão ser obesidade exógena. O que é isso? Hábitos, né? O que a gente quer, o que a gente precisa é que a família, que a criança
faça mudança de estilo de vida. Como que a gente consegue mudança de estilo de vida? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Se a gente estiver atendendo o Big Hero, não sei se vocês conhecem esse robô bem simpático, vamos imaginar que ele tem aí 12 anos, tá? E aí a gente vai programar nele o que é ideal. Ele vai pegar pela pirâmide da SBP, vocês têm ali dividido em grupos, pela idade, né? Então tem 12 aqui, adolescente, o número de porções de cada grupo e também uma outra parte desse informativo aqui é o tamanho de cada porção. Então você consegue calcular exatamente uma dieta normocalórica para a idade, né, com todas as demandas dele, e ele vai ingerir certinho, vai fazer tudo conforme o programado. E também prática de atividade física, 60 minutos todo dia, aeróbica, intensidade moderada. Essa vai ser a programação. E aí você consegue também ir seguindo isso conforme as metas, né? Aqui é a classificação por percentil de obesidade. Se ele não tiver comorbidade e tiver mais de 7 anos, você quer uma redução gradual do peso. Se tiver comorbidade também. Entre 2 e 7 anos, seria só manutenção de peso suficiente. Então, esses são os dados bem técnicos e objetivos, né? Só que, infelizmente, a gente sabe que não vai ser assim, né? Não vai ser tão fácil com um ser humano. Então, vamos passar uns casos aqui para a gente entender como seria na prática para a gente conseguir mudança de estilo de vida. Então, começa pelo caso do Maurício, de 8 anos. Ele veio encaminhado depois de uma internação em UTI por crise de asma grave. Ele precisou usar BiPAP nessa internação e aí a família está bem angustiada, viu um quadro bem grave, ficou com bastante medo durante a internação. E ela vem assim em busca de orientações sobre prevenção, não quer nunca mais passar por essa experiência e aí ainda está com medo de que essa bombinha aí que ele começou a usar vicie e está com várias angústias em relação a isso. E aí, você, ao longo da consulta, você está elencando problemas e fez a história completa e você já entendeu que você não é para ficar orientando a alimentação no meio da consulta, e aí você tira o diário alimentar e vem um diário alimentar maravilhoso, perfeito, super balanceado, e jogando na curva aí, ele entra nessa classificação de obesidade, quase chegando na classificação de obesidade grave. Outro paciente é o Luca, da mesma idade, só que é diferente a história. Ele veio encaminhado à JEP a pedido da mãe para tratamento de obesidade. Ela está muito preocupada porque ela nota que ele está comendo mais e ganhando muito peso há 2 anos. E os dois querem conversar a respeito de estratégias para enfrentar o problema. Isso é muito importante, é bem comum a gente conseguir fazer essa diferenciação já no caso novo. Uma família que vem por outro motivo e que não apresenta demanda nenhuma em respeito da obesidade e os que já vêm já com essa preocupação mais explícita. E aí, frente a esses dois casos, a gente vai usar as mesmas estratégias para eles? Não, né? Provavelmente não. Então, o que a gente sabe? Qual é a primeira etapa para a gente realizar qualquer mudança de hábito? A primeira coisa é ter a conscientização que aquilo é um problema. Então, quem tem a conscientização aqui? É a família do Luca, né? A partir dessa conscientização é que a gente consegue montar um plano de ação. E aí é o que a gente sempre fala lá com vocês: traçar metas factíveis, né? Traçar em conjunto com a família o que eles vão conseguir fazer. Claro que a gente tem um direcionamento para essas metas, mas a gente tem que saber que isso tem que estar ao alcance ali da família, né? E com foco em reeducação alimentar e promoção de atividade física. Isso é super importante já esclarecer bem no começo. O que a gente quer não é dieta, é reeducação. A gente quer que ele coma exatamente o que as outras crianças todas da idade dele comem. É isso que a gente insiste para todas. E não que porque ele está com excesso de peso, ele pode comer qualquer alimento, mas a gente tem que entender qual é mais saudável, qual é menos, e os não saudáveis chegar num equilíbrio aí, encontrar o tamanho da porção, a frequência que a gente vai consumir, certo? Então, essa conversa inicial é bem importante
e isso alivia muito para não ter essa ideia aí de dieta, de restrição, e essa diferenciação aqui eu acho legal, né? Se você fala em dieta, vem ideia de alimento proibido, culpa por consumir esses alimentos, tem geralmente um tempo para acabar e depois aquela coisa do efeito sanfona. E se você fala em reeducação alimentar, traz uma ideia de normalidade, de alcançar algo que é outras para outras crianças você também faz isso. Aí você fala em alimentos permitidos, uma boa relação com os alimentos, mudança para toda a vida, e aí, com essas mudanças de hábito, uma manutenção do peso. Mas toda essa conversa tem sentido aqui para o Maurício, em que a preocupação maior não é essa. Então, será que nesse momento inicial aí da primeira consulta, a gente vai falar sobre isso, ou é melhor reservar um tempo depois para falar com calma? E aí essa é a sugestão inicial que eu faço aí para vocês. Para a gente falar, é melhor que fale de uma maneira completa e usar empatia. Então, primeiro, conquistar a confiança ali daquela família, construir um bom vínculo. Ela não está cheia de angústias ali quanto à asma, você vai acalmar ali todas as angústias. Muito provavelmente eles sabem que tem um excesso de peso, eles até internamente ali estariam esperando levar bronca e levar é, sabe, sério, assim, as orientações que a gente costuma fazer ali durante o diário alimentar mesmo, né? Faz aquela bronca ali naquela hora. Então, saber que você não fez isso, que você não acolheu as demandas principais, isso já mostra ali uma preocupação diferente, acho importante. E depois que construiu essa empatia, aí não pode ser programado numa segunda consulta e na medida que tiver controlado a questão principal, você tem um tempo para falar com calma aí sobre o diagnóstico e avaliar a conscientização. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Em um mês, estava tudo mais tranquilo quanto à asma, e você teve esse tempo. Aí, a outra ideia aqui, que eu sempre gosto de comentar, é falar, o momento que você tem ali, que você já construiu o vínculo e você vai falar, que fale assertivamente, que fale claramente a respeito do diagnóstico. A gente tem uma tendência a suavizar nessa hora, sabe? A hora que vai explicar as curvas e as proporções, então ele está um pouco acima do peso, você acaba não colocando o nome mesmo, tem que explicar exatamente aqui a classificação, que aqui é conforme a gravidade, e que o excesso de peso tem nome, é obesidade, e é uma condição com possível gravidade, a gente tem que falar claramente, né? Você está um pouco acima do peso, que isso eu já vi várias vezes, evitar isso, falar claramente, e aí a partir disso a gente vai tendo mais ideia da conscientização e perguntar a opinião deles a respeito disso, né? O que eles acham, eles concordam com isso, para eles é uma preocupação, e toda aquela coisa de técnica de consulta que a gente conversa. Aí já é o retorno aqui, o primeiro retorno do Maurício, que você conversou, no retorno aqui a família fez mudança nas compras do supermercado, na alimentação. Ele está comendo sempre salada nas refeições, que antes era muito eventual. Substituiu bolacha recheada por frutas. Foi ótimo, assim, andando de bicicleta todos os dias. E ele cresceu um pouco e manteve o peso. Aí o IMC está estabilizado aqui. Ele ficou chateado que não perdeu peso, tá? Porque fez um monte de mudança e na balança tá igual. O que a gente pode pensar nesse momento? Nesse momento em que o paciente teve a conscientização, topou fazer um plano de ação e no retorno ele volta e não deu certo o plano, porque, enfim, ele tinha a expectativa ali de perder peso e não perdeu, vem o quê? Uma frustração no paciente. Em geral, a gente vê isso, paciente na família. E aí, o nosso papel é incutir ali naquele momento uma motivação, né? A gente usar argumentos para isso. E o que a gente pode conversar? Essas mudanças de estilo de vida são gradativas e com efeito a longo prazo. As mudanças que ele já conquistou,
já indicam um estilo de vida mais saudável. E a gente não deve focar apenas no peso, né? Isso tem vários trabalhos a respeito de técnicas de consulta em obesidade, para a gente tirar o foco pura e simplesmente do número que vem ali na balança. Todas as outras conquistas aí ao longo do segmento são muito mais importantes. E é bem interessante a gente pensar nesse segmento, nesse modelo transteórico de Prochaska e de Clement, que é o ciclo da mudança. Vocês conhecem isso quando a gente está pensando em drogas, em tabagismo, né? As fases motivacionais. Mas a gente pode muito aplicar para qualquer mudança que se espera de estilo de vida. É muito interessante para a obesidade também. Vamos pensar num exemplo, assim, a gente está tentando conversar sobre a criança praticar atividade física. Vai um adolescente, está fazendo já a consulta só com ele, 13 anos, ele não faz nada, fica no YouTube o dia inteiro, e você, toda consulta, tenta conversar para sensibilizá-lo para alguma ação, né? Então, se ele tiver assim, olha, eu não quero nem falar disso, nem me fala que eu não vou fazer, detesto, ele nem cogita a possibilidade. É a fase de pré-contemplação. Contemplação é quando ele começa, ao longo do tempo, a enxergar realmente alguma vantagem, começa a observar outras pessoas fazendo, talvez ele até goste mesmo de futebol com os amigos, mas está numa fase ali totalmente ainda na imaginação dele, não fez nada. Preparação é quando ele pede para a mãe para comprar, vai lá na Decathlon, compra o tênis, compra a roupa da academia, né? Compra as roupas para fazer esporte, que ele não tinha nada. Nessa fase também se matricula numa academia, na fase da matrícula. Aí a ação é quando ele começa a ir, mas numa frequência um pouco regular, assim, choveu, já não vai, mas começou a fazer o exercício. Manutenção, o que se considera é quando ele estiver já fazendo numa frequência regular, no mínimo 4 vezes por semana, por um período sustentado, né? Um período que se fala aí para mudança de hábito, tem que estar por um período de 4 a 6 meses para você considerar que ele está nessa manutenção. E aí considerar que aquilo realmente ele teve a mudança de padrão e um novo hábito substituiu o antigo. O importante desse estudo, da gente saber, é que pode, a qualquer momento, em qualquer dessas fases, ter uma recaída. Por exemplo, se ele está aqui no plano de ação e aí torce o tornozelo, ele pode voltar aqui para pré-contemplação, certo? A recaída pode ser de qualquer estágio para qualquer estágio, mas o que se fala é essa espiral aqui do desenvolvimento, né? A cada recaída, para qualquer fase que ele vá, ele vai em algum momento, isso junto com o segmento, né? Com alguém ali dando motivação para ele, o ideal, né? Mas a pessoa faz isso sozinha também, mas o que a gente está falando aqui é do segmento. Ela vai evoluindo de novo e ela aprendeu com a experiência prévia, então ela já está mais experiente, já está num caminho de evolução. Quando a gente pensa nesse mecanismo, é mais confortável, assim, saber que é um processo evolutivo e que essas recaídas são esperadas, porque senão o paciente fica muito abalado ali com as recaídas. Então, saber que isso é esperado, que isso acontece não só com ele, isso ajuda bastante, né? E aí a sugestão é isso mesmo, avaliar a cada consulta em que estágio que o paciente e a família se encontram, e aí, conforme a classificação que vocês fizerem, são diferentes intervenções, a gente vai usar diferentes ferramentas. Como eu falei, não adianta conversar sobre metas se não tem conscientização, se está na fase ali de recaída, a gente vai inserir motivação, então fazer essa análise vai ajudar vocês bastante a individualizarem assim cada etapa que cada paciente está. E aí, isso aqui um pouco mais a longo prazo, que vocês já estão aí quase completando o período de um ano, né? Vocês já devem ter alguma experiência assim. Mesmo a gente colocando lá a motivação, o paciente fazendo pequenas mudanças a cada
a cada consulta, mas com as dificuldades, e ele acabou que ele evoluiu, o Maurício, para esse IMC ascendente aqui nesse período de quase um ano. E aí, então, o que fazer, né? Que geralmente eu converso com vocês, a motivação cai, não só do paciente, mas mesmo a que a gente consegue passar para o paciente, certo? Vem inevitável em vocês, aí ao longo de consultas em que o IMC vai ascendendo, vem em vocês uma frustração, não só no paciente, vem no médico. E aí, isso que é uma das coisas, das mensagens principais que eu queria passar aqui, é a gente entender as dificuldades que o paciente enfrenta, porque a gente tem uma tendência a pensar, não faz nada mesmo do que eu falo e não vai dar certo mesmo, nada vai funcionar. E não, a partir do momento que a gente se frustra, né, a gente também não consegue dar seguimento ali no acompanhamento do paciente, né? E é importante vocês terem bastante informação aqui a respeito das dificuldades que ele está enfrentando lá do outro lado. Qual será a explicação para esse aumento global, aí, essa tendência de aumento exponencial dos casos de obesidade? Será que a humanidade está sendo assolada por, né, falta de força de vontade, foco e fé? Será que é isso? A gente sabe, né, fatores socioambientais e fatores individuais estão nessa explicação. E nesses fatores individuais, será que essa frase aqui, vocês já ouviram algum paciente falando? Poxa, mas eu faço tudo certo, para mim é mais difícil do que para os outros perder peso, eu não sei o que acontece. Será que tem alguma explicação para isso? Será que é verdade? Vamos pensar aqui então, pensando agora nos fatores socioambientais, a alimentação. O que esse paciente encontra disponível ali para ele? Que a gente vê essa tendência ocidentalização da alimentação. Você vai ali no supermercado, essa bancada aí de industrializados, né? Os salgadinhos, bolacha, alimentos, pratos prontos. Imagina a família, a mãe trabalha o dia inteiro e tem pouco tempo para ela mesma fazer preparar os alimentos. Sem dúvida, esse padrão é mais prático, aparentemente para as famílias ali é até mais econômico, né? Tem aquelas promoções, quanto maior a porção, vai ficando mais barato. Isso é mais disponível no documentário Muito Além do Peso, fica claro, né, que em muitos lugares nem tem frutas e salada, não vende, não tem disponível, mas sempre vai ter essa bancada aqui dos industrializados, isso em qualquer lugar. Outra coisa é a publicidade direcionada para o público infantil, que agora foi proibido até nos intervalos de programação infantil a propaganda de alimentos, mas nos supermercados, se vocês forem ver, ainda tem atrelado a personagens e numa altura ali da criança, aquele corredor antes de passar no caixa, tem ainda várias estratégias direcionadas para a criança. Inclusive, essa mesma produtora que fez o Muito Além do Peso fez um documentário específico sobre isso, que chama Criança Alma do Negócio. E outra coisa importante é que na propaganda passa-se a imagem, né, de que esses alimentos ultraprocessados são de qualidade. Aquela propaganda que colhendo a fruta mais especial para fazer um suco, que é um néctar que tem 1% de fruta e o resto tudo de açúcar, né? Pensar em tudo isso, isso é o que está, então, ali à disposição das famílias. E outra coisa que vem acontecendo é a perda, o enfraquecimento da transmissão de habilidades culinárias entre gerações, justamente por esse padrão aí de modernidade, de não ter tempo para cozinhar, para pensar, e tá lá o alimento pronto mais prático, vai se perdendo essa transmissão de habilidades. E com isso, perda de identidade cultural e uma padronização da alimentação. Você sabe que o padrão alimentar dos pais vai influenciar diretamente o padrão alimentar da criança, e aí a gente vê que as crianças têm sido expostas cada vez mais precocemente a esses industrializados e o paladar deles vai sendo modulado por isso. A Camila ali do documentário, não sei se vocês lembram, eles colocaram ali
para ela na frente, para ela escolher, né, o alimento que ela preferia. E aí ela falou bem claramente: não dá para competir fruta com salgadinho. Salgadinho é muito mais gostoso. Claro, porque ela não teve essa, provavelmente, né? Foi uma exposição muito precoce e é um sabor muito mais acentuado, com açúcar, com sal. É realmente dá para entender, assim, muito difícil gostar de um melão se você tem isso como um hábito, né? Porque comer de vez em quando é uma coisa, poxa, é gostoso mesmo, mas ter isso como um hábito fica praticamente impossível você mudar para começar a comer uma fruta, né? Então, isso aí é importante porque é uma exposição desde cedo e esse fenômeno de enfraquecimento dessa transmissão das habilidades, dos hábitos culturais e tudo, levam também a essa cena aqui, em que as crianças não sabem reconhecer, não sabem dar nome para as frutas, simplesmente porque elas não têm exposição a isso, né? Elas não faz parte da rotina delas essa alimentação. E aí vem o nosso desafio, a gente vai ter que mudar conceitos sobre alimentação saudável, porque a família pode considerar isso aqui saudável. Então, em termos quanti e qualitativos, pode considerar um prato enorme como saudável, a gente vai ter que mudar esses conceitos. E aí, a partir disso, também enfrentar essas dificuldades práticas de rotina. Poxa, a alimentação natural vai dar mais trabalho, tem que fazer compra toda semana, às vezes 2 vezes por semana, cozinhar e evitar o estoque de ultraprocessados em casa. Esse vai ser o desafio. Do ponto de vista de atividade física, quais são as dificuldades? Muitas famílias vão falar: olha, doutor, muito legal essa sua ideia, mas na minha comunidade lá, se ele sair de casa, tem tráfico de drogas, não dá para, é muito violento, não dá para sair de casa. O que a gente vai, qual que vai ser a alternativa a isso? Muito difícil. Entra a questão do tempo, de não ter tempo nem na logística para levar e de dinheiro. E, em contrapartida, que o que é o hábito, tanto por uma questão de segurança, que a criança fica quietinha lá, como é muito atrativo ali para a criança ficar numa tela, né? Eles ficam ali hipnotizados e eles ficam querendo só aquela atividade, não vão querer sair daquilo para uma atividade física. E isso é uma coisa do documentário também, que as crianças ficam 3 horas na escola e 5 horas na frente da TV. A gente sabe que é muito mais do que isso. O desafio aqui vai ser tirar dessa inércia das telas, encontrar uma atividade física de que a criança goste. Às vezes ela não tem nenhuma exposição, mas essa é uma dica, né? Quanto mais nova a criança, não dá pra gente faz uma caminhada com a mamãe. Não, tem que encontrar alguma coisa que seja brincadeira, um brincar livre. Quanto mais nova, mais lúdico. E aí pode ser que ele goste mais para frente de atividade competitiva. A recomendação é que até 12 anos não tenha tanto caráter competitivo, que seja mais por brincadeira mesmo, que a criança vai ter uma maturidade maior para a competição a partir de 12 anos, né? Mas, enfim, aí achar a atividade que se encaixa na logística da família, tanto do ponto de vista financeiro como na rotina de horários. Passando para os fatores individuais e vamos tentar entender esse discurso do faço tudo certo, mas para mim é mais difícil de perder peso. E outra frase que às vezes a gente escuta é: por mais que eu esteja querendo perder peso, eu tenho muita fome. Para mim é impossível comer pouco, não consigo. Será que tem alguma base científica para isso, né? Ou é a falta de força, foco e fé? Não, então a gente sabe que quanto mais prolongada e mais grave a obesidade, realmente o que acontece? Desregulação do sistema de homeostase energética. Como que funciona na fisiologia esse sistema? Comeu um pouco a mais ali, vai por 2 semanas, começou a acumular um pouquinho a mais o tecido adiposo. O tecido adiposo vai emitir um sinal através da leptina, vai para o hipotálamo, no centro aqui CART, que é de anfetamina, e isso vai emitir um sinal do metabolismo, né? Inibindo vias anabólicas e ativando vias catabólicas, ou seja, diminuir a ingesta e aumentar a queima calórica, certo? E isso aí compensa e entra no equilíbrio, é a homeostase. O que acontece na obesidade? Vai acontecendo assim, a leptina
continua cada vez mais sendo produzida, e começa a haver uma diminuição da sensibilidade à leptina, com níveis aumentados, só que sem ação, ela não atua mais nesse centro regulatório, e com isso o neuropeptídeo Y aumenta sem esse controle, secreção aumentada, que é um dos mais potentes orexígenos, né, do sistema nervoso central, estimulador do apetite. E aí migra para esse padrão e se estabelece esse padrão de aumento do consumo e diminuição de queima calórica. Então, isso é estabelecido. Quando falar é mais difícil para mim, tenho muita fome, muito difícil controlar isso, acreditem, tem um mecanismo fisiopatológico nisso. E outros fatores individuais aqui são desordens genéticas em que a única manifestação é a obesidade, diferente daquela lista que mostrei para vocês, de síndromes que têm a obesidade concomitante, mas, por exemplo, com baixa estatura, atraso do desenvolvimento, aqui não. Aqui são desordens genéticas em que a única manifestação é a obesidade. Claro que se for um perfil genético desse, associado a um socioambiental desfavorável. E aqui eu listo para vocês essas possíveis desordens, né? Um deles, deficiência de leptina. E tem outros marcadores genéticos aqui estabelecidos para um perfil fenotípico de poupador. Então, aquela coisa do metabolismo que é mais para poupar energia, para acumular. Perfil marcado para adipogênese, para sedentarismo e também para hiperfagia. Tá? Então, de saber que isso é real, pode acontecer. A gente falou dos fatores genéticos e agora a gente vai para os fatores individuais epigenéticos. Imagine, então, uma gestante que foi tabagista durante a gravidez e consumia 10 cigarros por dia e ela não tem antecedente familiar pessoal de doença cardiovascular, só o tabagismo. O que acontece desde o começo da gestação? No nascimento, pequena para a idade gestacional proporcionado, no recém-nascido PIG. O que aconteceu aqui ao longo da gestação? Uma baixa oferta intraútero de nutrientes. E aí, o que acontece aqui no genoma? Uma mudança no genoma funcional, em que não é alterada a sequência na cadeia dos nucleotídeos, mas o que é alterado a transcrição, através aqui de metilação do DNA, alteração de histonas. Isso altera o que vai ser transcrito ali no DNA e como que o metabolismo vai funcionar. A alteração vai ser no sentido, então, tá, tem baixa oferta, o que precisa fazer aqui para sobrevivência? Aumentar o apetite, reduzir a saciedade, aumentar o estoque com adipogênese e reduzir o gasto energético, que é aquele perfil de poupador, thrifty, que se fala. E é importante a gente saber que isso é reversível, essas mudanças. Como não mudou a sequência da cadeia, são mudanças reversíveis. E o que a gente está falando aqui, que são termos bem estudados, né, bem difundidos hoje em dia, é esse conceito de programming ou programação metabólica que acontece ali desde o período intraútero. O mágico disso, o maravilhoso, é esse conceito de que são mudanças reversíveis. Então, pega esse recém-nascido PIG proporcionado no ambiente externo, ele vai ser submetido a uma alimentação ideal. Vai ser aleitamento materno exclusivo até 6 meses e depois uma alimentação balanceada, em quantidade e qualidade adequados. Isso a gente considera um ambiente compatível, similar, né, melhor, até mais similar ao que ele enfrentava no intraútero. Então, essa compatibilidade é o match, que se fala, que é um conceito de epigenética. E o que acontece, então? Aquelas alterações ali de modificação de histona, metilação de DNA, aquilo se apaga. É por isso que eles colocam esses interruptores. Você consegue apagar aquela alteração que ocorreu e ele volta para a tendência ali, para a genética da família, né? E isso, como aqui, sem antecedente familiar de doença cardiovascular, então a gente consegue promover a saúde desse recém-nascido que sofreu o agravo no intraútero.
Ao passo que, se ele for, então, nasce, isso é frequente, né? Nasce lá, imagina um bebezinho, 2,6 kg, a família já começa a comparar com o da vizinha que nasceu adequado e vê aquele bebê pequeno e já fala que o leite da mãe vai ser fraco, não está suficiente, vamos logo colocar uma fórmula aí, acrescentar com alguma farinha para ganhar peso rápido. Não, está muito fraquinho. Logo que também vai, ao longo, depois na introdução alimentar, já é um que tende a receber, se não comer tão bem, já ganha algum alimento de alta densidade calórica, já ganha Coca-Cola logo no início, toma alimentação inadequada, né, excesso de calorias, então é um ambiente não compatível com o intraútero, é o extremo oposto, é o mismatch, que é o conceito, e isso aumenta o risco de doença cardiovascular. É o que acontece, você confirma aquelas alterações epigenéticas, e aí acaba sendo uma mudança ali herdável, né? Que ele vai carregar para a vida toda e vai passar para frente depois para os filhos. Então, esse conceito é muito importante e o que se fala é exatamente a respeito dessa plasticidade nos períodos críticos. E dali, desses conceitos, apareceu esse termo aqui, primeiros 1.000 dias, esse momento aí de plasticidade importante, que é o período da gestação, os primeiros 2 anos de vida. O estudo de epigenética já existia antes, mas foi desde 2008, com essa série Lancet sobre desnutrição materna e infantil, que se criou esse conceito dos primeiros 1.000 dias. E a mensagem principal é que cuidar dos primeiros 1.000 dias traz benefícios para a vida toda, né? E o contrário também, você não cuidar, você perde isso e carrega o risco para a vida toda. Aí disso vem até esse slogan que eu achei bem legal, uma campanha da Sociedade Paulista de Pediatria, Fevereiro Safira, que é a respeito dos primeiros 1.000 dias e a responsabilidade do pediatra no cuidado com os genes nos primeiros 1.000 dias de vida. Até aqui, então, a gente falou das dificuldades que o paciente enfrentou ali, aquele IMC ascendente. Eu espero que vocês tenham um outro olhar a partir disso, de tentar entender mesmo tudo que ele passa lá fora, né? E também essa nossa responsabilidade, esse nosso papel importante, né, de prevenção. Aí, passando para falar de prevenção, isso tem no manual de obesidade, todas as estratégias que a gente pode usar para prevenir. Imagina a janela de oportunidade que a gente tem, e aqui eu não estou falando só do recém-nascido que nasceu PIG, eu estou falando de toda a puericultura. Vai ser muito mais fácil se a gente for conversar sobre esses conceitos de estilo de vida saudável desde o começo, antes da família adquirir o hábito ruim ali com a criança. Muito mais fácil atuar na prevenção. Mas, de qualquer forma, esses conceitos que a gente vai passar agora, vocês vão poder utilizar em outras fases ali de tratamento mesmo de obesidade. Vocês vão poder usar para conscientizar, ou no plano de ação, ou na motivação. Começando, então, pela composição da alimentação, o que comer, né? A gente sabe que o aleitamento materno é o ideal, fórmula infantil é melhor do que o leite de vaca integral, por conta da carga de aminoácidos insulinogênicos, e o que se sabe é que o excesso de proteína está associado à obesidade. E aqui, uma coisa importante que às vezes a gente esquece é orientar preventivamente, a partir dos 2 anos, a criança não precisa ingerir leite integral, você pode substituir por baixo teor de gordura, porque essa gordura saturada, ela é dispensável depois dos 2 anos. Até os 2 anos é importante para a mielinização e depois ela é totalmente dispensável, pode substituir já na prevenção. Açúcar refinado, sempre vem a pergunta assim lá, quando você, com 6 meses vai introduzir o alimento, quando eu vou poder dar um danoninho, um brigadeiro? Né? Então, essa é uma pergunta frequente, mas mesmo que não saia essa pergunta, é legal a gente falar.
desse conceito, o açúcar refinado, ele nutricionalmente é totalmente dispensável. A criança pode e deve não ingerir até 3 anos, né, retardar ao máximo a introdução. Ela sabendo disso, pode ter um benefício de realmente, não ser exposta a isso. E imagina como isso vai modular o paladar. A primeira vez que ela for tomar um refrigerante lá numa festinha lá com 5 anos, ela vai achar muito estranho e não vai ser um hábito para a vida. Sal, qual que é a recomendação? Não adicionar, né, as refeições até 1 ano de idade, ou se precisar, se a criança não aceitar muito bem, adicionar o mínimo. E depois de 1 ano eu uso com moderação. Evitar temperos prontos, não levar saleiro para a mesa e evitar os ultraprocessados. Esse é um dos conceitos mais importantes de comida de verdade que a gente mostra para a comida de verdade são os alimentos in natura e as outras comidas não são tão saudáveis, né? Os alimentos processados. E é essa orientação, mostrar mesmo para as famílias esses conceitos, o que é in natura, o que é processado. E esse slogan também que tem nos guias de fazer como base da alimentação os alimentos in natura ou minimamente processados. Como que a gente explica isso para as famílias? Mostrando realmente figura, né? E explicando, in natura são os retirados diretamente das plantas e animais sem alteração alguma, minimamente processados, eles passam por processos de limpeza, congelamento, mas não envolve nenhuma adição de sal, açúcar, óleo ou outras substâncias. Os processados são fabricados na indústria com adição de sal ou açúcar para aumentar a durabilidade, e os ultraprocessados são formulações industriais que, além do açúcar, sal e óleo, tem uma lista enorme de ingredientes que são gorduras modificadas para vir ali a textura, proteína de soja e aditivos para também aumentar a conservação. O que está nesse rol aqui são sucos artificiais, né, de pozinho ou mesmo os que já vêm líquidos, os iogurtes com sabor, miojo, refrigerante, salgadinho, bolacha. E aí, como que tem um esquema para mostrar exatamente essa transformação do natura para o ultraprocessado. Aqui a fruta enlatada e o suco de pozinho. O milho enlatado e o salgadinho. E a mesma coisa aqui com o peixe até o nugget. Outra dica para dar para a família para reconhecer os alimentos ultraprocessados é leitura de rótulo. Vai ler o rótulo, tem mais de 5 ingredientes ou ingredientes com nomes pouco familiares, sabe que está nesse grupo de ultraprocessado que deve ser evitado. Outro material bem legal para mostrar preventivamente ou naquela fase de conscientização são essas equivalências, né? Isso o documentário traz muito legal. Coloca do lado, numa embalagem parecida, a quantidade de açúcar que tem em cada alimento. Colocou aqui na frente dela o quanto de açúcar que ela ia ingerir se ela tomasse uma lata dessa de coca por dia, quanto que ela ia ingerir no mês. E isso pode ser chocante, assim, para a família não ter ideia disso. Aqui, essa equivalência de açúcar e óleo, e o óleo do salgadinho. Outro jeito de mostrar é um pacote de bolacha acaba sendo o tamanho da porção, né? A hora que a criança abre o pacote, muito difícil que ela coma só 2 bolachas, vai ser o pacote todo e aquilo entra na rotina facilmente. E a hora que a gente mostra essa equivalência para 8 pãezinhos, pode ser que seja chocante para promover alguma mudança. Isso eu acho que seria uma coisa fantástica de existir, tem uma pressão para que fique mais claro ali no rótulo que aquele alimento tem muito açúcar ou muito sódio, muita gordura, mas isso não é ainda claro e seria muito legal essa campanha. A gente pode fazer isso nas consultas, ter
uma figura ali, como tem no cigarro, mostrando o alerta. Aqui, esse produto contém 77 gramas de gordura, seu consumo em excesso pode causar obesidade, é diabetes tipo 2. Isso não vai estar, com certeza, no supermercado, ali nos produtos, mas se a gente fizer essa campanha dentro do consultório, talvez a família vá para o supermercado com outro olhar. Então, em vez de fazer um estoque enorme, comprar vários pacotes, talvez a partir disso ela entenda essa coisa, agora é gostoso mesmo, eles vão comer a gente abre um pacote, termina e ficou aquilo, vai uma vez por semana, e não deixar ali livre demanda na despensa. A gente tem esse papel e é importante. Outra maneira de fazer é deixar isso aqui numa sala de espera de consultório, na UBS, tá ali visual para as famílias irem sentindo, ou mesmo a gente mostrar no consultório também. E em escola também tem uma oportunidade de fazer essa coisa da educação alimentar, e é exatamente isso que a gente está falando. O Oreo é delicioso, mas faz mal à saúde. E a criança ia aprendendo isso desde sempre. Para colocar essa coisa do conceito da comida de verdade, a gente deve mostrar para as famílias, né, quem que defende essa bandeira. E na prática, a Rita Lobo, para mim, ela é a que mais está acessível ali para todos, né? A missão dela ali nesse canal que ela tem é ensinar, é retomar essa coisa da comida de verdade e ensinar as famílias a cozinharem, e ela traz muito isso, que a partir do momento que isso entra na rotina, você sente realmente que pesa menos no orçamento, e a gente tentar insistir nisso, nas famílias retomarem, aprenderem a cozinhar, é uma coisa que a gente pode tentar fazer. Inclusive, ela tem um canal e o livro que a Violeta até deixou disponível lá no ambulatório, que ensina a fazer a introdução alimentar, né, com comida de verdade. Aí, passando a gente falou do que comer, agora a gente pensa em quanto comer. É muito importante, desde o começo, a gente passar a noção de quantidade adequada para a criança, porque a família pode pensar que vai comer um prato igual ao adulto. Não é. É uma quantidade menor. Nisso vem aquilo do excesso de proteína associado à obesidade, ter bem claro, porque muitos também acham, leite tá liberado, né? Leite para beber não tem limite, e tem, são 3 porções por dia. Outra coisa importante é respeitar a saciedade do bebê. O bebê parou de comer, não força. Esse dele parar de comer, isso, se tiver, lógico, uma alimentação balanceada e dentro de uma rotina, ele parou de comer, não insista, ele é um regulatório saudável, tá no equilíbrio. Se a gente ficar forçando, a gente quebra esse mecanismo natural aí de eutrofia. Então, essa é uma coisa importante, e a família ter esse visual da quantidade que se espera que a criança coma, para saber que não precisa forçar, e também a noção de proporção entre os grupos alimentares, que melhor do que a pirâmide é mostrar a roda do prato, né, para ter ideia da proporção: metade entre legumes e verduras, 1/4 de cereal ou tubérculo, que são os carboidratos, 1/8 de leguminosas e 1/8 de carne. Aqui, para mostrar para vocês o quanto que a criança precisa comer, por exemplo, qual que é a porção do carboidrato no almoço? Uma porção de carboidrato são 2 colheres de sopa de arroz. Vamos pensar, uma criança entre 1 e 3 anos tem que ingerir 5 porções de carboidrato. No café da manhã, se for escolher aqui, meio pão francês. Aí no almoço, 4 colheres de sopa de arroz, certo? Não faz montanha, fica ali no 1/4 do prato. Já são mais 2 porções. Aí outra porção de carboidrato no lanche, mais uma bolacha aqui, vamos ver. 3 unidades de biscoito de leite, já são 4 porções. No jantar vão ser 2 colheres de sopa de arroz. Fechou 5 porções.
Só para ter ideia, e aí, quando a gente tem a ideia do tamanho da porção, também fica mais fácil de evitar o excesso. Essa é super importante, às vezes a gente, na introdução alimentar, a gente fica muito focado nos grupos, né, na composição e como fazer, não bater no liquidificador, amassar a papinha, mas a gente esquece dessa coisa do contexto da alimentação, isso é super importante, onde o bebê vai comer e como. A orientação é que seja, então, horários regulares e sem pressa, num local adequado, a criança que fique, o ideal aqui num cadeirão, que ela fique presinha e com as mãos livres para poder manipular ali a comida e ter interação com o cuidador, e mais tarde aqui, refeição à mesa com a família. Sem telas, e se a gente falar lá desde o começo, a gente vai evitar que a mãe não está aceitando tão bem essa papa aqui, vamos ligar um mundo de bita aqui para disfarçar, a gente vai colocando as colheradas, né? Isso é bem comum e totalmente inadequado. Tudo que a gente não quer que tenha essa associação de comer sem perceber, comer distraído e não perceber o alimento, né? Se a gente conseguir evitar isso desde o começo, melhor. Lembrar de conversar sobre tudo isso na introdução alimentar. Outra informação bem importante que a gente tem que passar é nunca utilizar o alimento como recompensa ou para acalmar a criança. Como recompensa, por exemplo, a mãe trabalha fora o dia todo, chega à tarde e traz, como fiquei longe o dia inteiro, eu vou levar sempre um docinho, um pirulito, uma bala, para quando eu chegar, a criança ter essa sensação boa aí de receber um doce, um chocolate. Né? Então, uma recompensa não é adequado nunca. Ou, por exemplo, comeu bem, então pode comer o doce. Não é esse o conceito, né? Ou também para acalmar. A criança está chorando, vem cá, vamos preparar uma batata frita. Ou também colocar no peito também só para acalmar o bebê. Então, isso é importante, porque se migrar para esse hábito, você ensina a criança a acalmar um sofrimento psíquico com comida, que também é tudo que a gente não quer fazer e vai ser mais difícil de contornar essa situação depois. Aí aqui, ferramentas para a gente exercer essa educação alimentar que a gente pode utilizar. Um dos mais legais que eu acho é esse guia alimentar para a população brasileira, e nele lista aqui, por exemplo, 10 passos para uma alimentação saudável. A gente pode entregar para as famílias isso, que é aqui está um resumo do que a gente já falou. E ele também traz visualmente também a composição de cada refeição, e também legal que ele mostra variações regionais. Café da manhã, lanches, almoço. Então é bem legal para mostrar, para eles terem como um material para consulta. E outros materiais são esse manual de lanche saudável da SBP, o próprio guia de alimentação e o guia alimentar para crianças menores de 12 anos. De 2 anos, desculpa. Quanto à promoção de atividade física na infância, tem esse material da SBP. Na verdade, ele fala um pouco do que eu citei. Além disso, estimular, caminhar, usar a bicicleta como forma de transporte, além do lazer, né? E fala um pouco dessa coisa da competição, estimular que seja mais lúdico até uma determinada idade. O Bright Futures tem um material específico para promoção e bem detalhado, conforme a idade, quais são as atividades ideais. É bem interessante. E tem um outro material aqui, que é o GINA da atividade física, Exercise Medicine, que é o conceito de que o exercício é o melhor remédio. Ele pode ser gratuito, né? Então, econômico, você pode não gastar nada para fazer. Ele não tem efeito colateral se feito adequadamente. Então, por isso, considerado o melhor remédio. E aí, a orientação é prescrever sistematicamente, que a gente está falando tanto de prevenção como para tratamento. E tem vários estudos mostrando o poder de convencimento do médico em relação ao paciente. Então, a gente tem
um papel muito importante. O paciente tende a valorizar essas orientações e seguir. E eles colocam de uma maneira, também dando orientações de qual tipo e tal, mas eles colocam assim, até para você realmente fazer por escrito e graduando ali quantas vezes por semana vai fazer, quantos minutos, a intensidade, para fazer de uma maneira objetiva, para ficar uma prescrição a cada consulta e você poder acompanhar. Em termos práticos, para a nossa realidade, a gente tem para onde encaminhar. Isso é uma coisa que funciona. E geralmente tem muita vaga, ou porque as pessoas não conhecem, né? Ou realmente porque não anda tendo muito interesse. Mas são várias atividades nos céus e com horário. E é um lugar para onde a gente pode mostrar. Muitas vezes as famílias nem conhecem. Então, para fechar aqui, o que eu gostaria com essa aula é que vocês entendessem a obesidade como uma condição complexa e multifatorial, tão complexa que existe até proposto um esquema de pirâmide para tratamento, muitas vezes, então, só com nosso tratamento no intuito de promover mudança na alimentação, atividade física, não vai funcionar. Aqui é terapia comportamental, aí vai progredindo para farmacoterapia, que para criança é nível especialista, a gente ainda não fala disso, mas para adulto já é mais estabelecido, e se não funcionar com farmacoterapia, vai para cirurgia, e com cirurgia pode não funcionar, certo? É tão difícil que pode nem funcionar aqui. A gente entender isso e o porquê disso. E o principal é empatia e respeito são pré-requisitos para o tratamento, qualquer que seja a evolução. Ao longo do tempo, se não estiver dando certo, você já vai fazer muito pelo paciente, se você sempre tiver a empatia e o respeito. Você respeita por ele estar passando por tanta dificuldade e você está ali. Qualquer que seja a evolução, você está ali, né? Para falar sobre motivação ou para falar sobre outros assuntos. Já teve mais de uma vez paciente que entrou no consultório e chorando, e não quero falar sobre isso, e não quero pesar, e tudo bem, vamos falar sobre outra coisa, e sério, tô aqui para qualquer coisa. Esse é o papel do médico que eu enxergo, né? Se a gente não tem afinidade por isso, tudo bem, vai ter um profissional que tenha esse perfil. Então, no mínimo, a gente não fazer mal, não fazer um comentário que aí deixa o paciente mais para baixo, né? Que ele já tem muitas dificuldades, que a postura e o tratamento do médico não sejam mais uma dificuldade. Se a gente só estiver ali para dar o suporte, já é o suficiente, vocês já estão fazendo parte do tratamento. E aí, o que eu programei para a próxima aula é já a parte mais técnica de avaliação das comorbidades, qual exame solicitar, quando fazer diagnóstico de síndrome metabólica, de hipertensão, eu só vou detalhar a dieta DASH, que a gente pode usar para dislipidemia também, é uma orientação mais específica, né? E na dislipidemia, avaliação clínica e condutas específicas e indicações para encaminhamento. Até lá, então, abraço a todos.